dia de ontem. Nesses dias, nessa etapa de trabalho, nós podemos diagnosticar, em primeiro lugar, que o Brasil, lamentavelmente, na situação atual, não tem política de desenvolvimento regional. O que nós encontramos no Ministério do Desenvolvimento Regional é uma ação pulverizada em emendas parlamentares, sobretudo em emendas do chamado RP9, emenda de relator, orçamento secreto, como todos vocês da imprensa passaram a definir, sem destinação de recursos para obras estruturantes. Para ter uma ideia, a execução orçamentária de 2022, nós tivemos mais de 4 bilhões de reais em recursos de emendas parlamentares. 70% desses recursos, de recursos do orçamento secreto. Isso é mais do que o orçamento do próprio Ministério. Então, vivemos no Ministério do Desenvolvimento Regional uma situação, ministro Mercadante, paradoxal. Não se tem recursos para as obras discricionárias, para o objetivo fim do Ministério, e se tem recurso demais para pavimentações sem critérios, para distribuição de trator, para distribuição de caixa d'água sem água, frase que o Jonas, inclusive, muito bem cunhou hoje. Enquanto isso, o objetivo fim do Ministério não é alcançado. O Ministério é um verdadeiro cemitério de obras paradas. E com este modelo orçamentário, se continuar, isso tende a se aguçar. Para os senhores e as senhoras terem ideia, 50% das obras de saneamento do país estão paralisadas. A constatação que fazemos é que o Ministério foi uma fusão totalmente mal planejada entre o Ministério da Integração Nacional e o Ministério das Cidades. Foram criadas supersecretarias, algumas sem a finalidade exposta, e o Ministério perdeu toda a sua capacidade de organização e de planejamento. O orçamento do Ministério, pelo esse diagnóstico prévio que já fizemos, se tornou totalmente dependente de emendas parlamentares. 64% do orçamento vem de emendas. E, na prática, a quem cabe a razão e o objetivo fim de governar, que é o ministro, que é o Ministério, não governa. Os recursos não estão sob a égide do ministro e das secretarias fins do Ministério. Estão sobre a vontade de parlamentares a partir das suas indicações de recursos. É preciso que a execução dos fundos, tanto os constitucionais quanto dos fundos de desenvolvimento, esteja atrelada a uma política, a um planejamento, e não seja feito de forma aleatória, inclusive prestigiando, como foi citado, municípios com alto desenvolvimento econômico e social. Isso depende de uma governança nova, depende de uma coordenação intergovernamental nova, em que municípios, estados e União possam interagir na definição das ações prioritárias de cada território. Essa é uma palavra que a gente quer empregar e recomendamos que esteja no centro da nova política. Olhar os territórios, como que cada território se desenvolve, o que ele precisa. Nós temos exemplos dessa distorção, por exemplo, numa política do Ministério, que são as rotas do desenvolvimento regional. São ações para fomentar a economia local. Mas o que aconteceu, especialmente com recursos de emenda parlamentar, é que certas ações que foram ali orientadas por deputados se desvinculam completamente dessa política, que é a das rotas do desenvolvimento regional. Um exemplo disso é a rota da fruticultura, que aqui no Centro-Oeste, especialmente, ela está totalmente desvinculada da proposta estruturada pelo Ministério. A outra coisa que se deve dizer é em relação ao papel das superintendências, que nós analisamos profundamente. É preciso restabelecer o papel dos governos estaduais no diálogo com as superintendências. É preciso que as superintendências estabeleçam também suas prioridades. Não há orçamento para as ações discricionárias dessas superintendências. Há apenas o fundo constitucional ali estabelecido e que muitas vezes, como o governador Camilo disse, fica submetido a uma lógica de bancos que não são bancos de desenvolvimento.